Encerrando esse primeiro bloco do Fórum de Sustentabilidade, vamos ouvir agora Nicolaos Theodorakis, com o tema Carbono Negativo e Edifícios Saudáveis. Seu tema terá 30 minutos. Nicolaos Theodorakis é CEO e fundador da Noatec, uma construtec que une tecnologia, design, sustentabilidade e inovação no setor de construção. Com 11 anos de experiência no mercado imobiliário, também foi sócio da Alpha Realty, empresa focada em incorporações residenciais de alto padrão em São Paulo, e da Fin Capital, holding, responsável pela criação da Cred Home, que revolucionou o acesso ao crédito imobiliário no Brasil. Anteriormente, atuou por 11 anos no mercado financeiro, especificamente na área de Investment Bank. Com a palavra, Nicolaos Theodorakis. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui, enorme. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Rafael, Nilson, pelo convite. É muito bom poder estar aqui e falar um pouco do nosso trabalho. Eu estou desde 2011 no mercado imobiliário, numa outra empresa chamada Alpha Realty, que é uma incorporadora em São Paulo, incorporando e construindo aí bastante prédio residencial de alto padrão, principalmente em São Paulo. E dentro das várias obras que eu, enfim, sempre gostei de visitar e ia com frequência, você começa a questionar a forma como a gente constrói. E dentro desses questionamentos eu comecei a me preocupar muito em tentar trazer mais industrialização para o processo construtivo. E quando eu comecei a estudar esse assunto, eu falei, tinha que fazer uma forma diferente. Eu sou engenheiro de produção, tá? Não sou engenheiro civil, sou engenheiro de produção. E eu falei, a gente precisa fazer de uma forma diferente. E quando eu comecei a estudar industrialização, formas de industrializar, eu conheci a madeira engenheirada. E aí foi um amor à primeira vista. Eu falei, isso aqui é um material muito eficiente para produzir, muito eficiente para se industrializar, e traz uma flexibilidade fabril enorme. Uma das minhas preocupações na época, quando eu vim do alto padrão, eu queria, quando você industrializa o processo construtivo, qualquer coisa ligada à indústria, você tem que ter a maior escala possível fabril, né, em termos de custo, eficiência fabril também. E eu queria industrializar o processo sem perder a capacidade de projetos autorais que não engessasse a arquitetura na ponta dos empreendimentos imobiliários. E a madeira traz isso, a madeira engenheirada traz isso, porque a gente industrializa as partes. Tem possibilidade de fazer módulos, tá? Essa é uma possibilidade interessante. Mas o principal nosso é a gente industrializar as partes. O que são as partes? É pilar, viga, laje e parede, basicamente. E com isso a gente consegue industrializar o processo construtivo sem perder a capacidade de gerar produtos únicos na ponta, produtos autorais, com muita arquitetura e muita diferenciação entre os projetos. E assim eu falei, aqui tem um negócio legal. E aí, até vou pegar a tua fala, Nilson, quando eu comecei a pensar nesse trabalho, eu falava assim, eu queria trazer sustentabilidade, mas eu queria fazer com que a sustentabilidade fosse sustentável ao longo do tempo, que fosse um business que tivesse perenidade, né? Porque muitas vezes a gente acha que sustentabilidade é algo que é muito abstrato. E não, aqui a gente traz um modelo de negócio que é rentável por vários aspectos que eu vou demonstrar aqui, vamos trazer aqui para vocês. A gente fala muito de construir o futuro, né? E construir o futuro ele passa muito por isso, por sustentabilidade, né? Para a gente conseguir, como a Lilian bem falou, nos preparar aqui para a mudança que está ocorrendo já, é uma realidade. Eu acho que quem não pensar em sustentabilidade nos empreendimentos, já no curto prazo, já vai ter um problema, porque daqui a pouco a gente vai ser exigido por balanços de carbono nas nossas obras. Tem prefeitura já falando que não vão aprovar projetos se não tiver um balanço de carbono. Então, isso é um ponto importante. Segundo que
Industrializar o processo construtivo é trazer eficiência. E trazer eficiência, ela não se limita só a questões financeiras, ela se limita a questões de mão de obra, que hoje é um problema já, não sei como é que está aqui em Salvador, na Bahia, mas em São Paulo, especificamente, é um problema enorme. A gente está tendo muitos problemas de falta de mão de obra nos canteiros de obra. Então, pensar em futuro é pensar em industrializar e pensar em sustentabilidade. E a gente aqui tem na NOA a gente tem um viés muito forte em pensar em futuro com sustentabilidade. Claro, né, a madeira é um material muito sustentável, porque a gente usa madeira de reflorestamento, é importante comentar isso. Não tem madeira nativa no nosso processo, é pinus. O pinus não é uma madeira de origem brasileira, ele é plantado. Então ele vem de fazendas de reflorestamento, um processo bem industrializado. Assim como a indústria de papel e celulose, é o mesmo conceito. Isso aqui é alguns exemplos de madeira engenheirada, tá? Eu vou falar um pouco mais, mostrar mais para frente. A madeira engenheirada nada mais é do que um material que são madeiras serradas, combinadas, coladas transversalmente ou não, com várias camadas. Vou mostrar aqui alguns exemplos. E ela faz parte de um processo industrial robusto. Ela passa por uma linha de produção enorme. Hoje no Brasil a gente tem uma capacidade produtiva instalada de mais ou menos uns 100 mil metros cúbicos de madeira. Isso dá aproximadamente, a grosso modo, 400 mil metros quadrados de área privativa construída por ano. Ou seja, fornecimento de madeira não é o problema. E a madeira, como eu falei, ela traz vários aspectos, né? Ela traz agilidade, ela traz sustentabilidade, ela traz versatilidade de produtos. A gente já está, em questão de agilidade, que acho que é o único ponto que eu não comentei, a gente já está fazendo o prédio em metade do tempo. Então, a gente está com 4 obras hoje em São Paulo de prédios, que seriam, sei lá, 24 meses de obra, a gente está fazendo em 12. Então, isso para dinheiro no tempo é fantástico, né? O retorno sobre investimento é espetacular. Quem é incorporador aqui sabe essa conta muito bem. Claro que tem os desafios, né? Você vai acelerar uma obra corporativa, de um prédio corporativo, ela tem um aspecto porque você está ativando a renda mais cedo. Então, você tem receita mais cedo do que você teria num prédio convencional. Um residencial, você tem outros aspectos, né? Você tem que dar tempo, no caso do Brasil, para o mutuário pagar aqueles 20% de parcela que ele tem antes de fazer o financiamento. Então, isso é algo que a gente está discutindo com os bancos. A gente tem buscado soluções financeiras para tentar equacionar essa questão para o mutuário, para o comprador. Mas, enfim, é uma evolução, estamos no caminho, é um processo bastante longo aí de aculturamento de mercado. E aqui é uma ilustração, só para vocês entenderem o quão sustentável é, né? 1 metro cúbico de madeira estoca 1 tonelada de carbono. Ao longo do processo de fotossíntese da madeira, desde que ela é plantada até ela é cortada, ela estoca carbono ao longo da sua vida. E quando você corta uma árvore e vai replantar outra, além de você trazer uma árvore mais nova que tem um maior consumo de gás carbônico ao longo de fotossíntese, toda aquela madeira, naquela história dela de fotossíntese, ela é estocada na madeira. Ela só se perde se você queimar ela depois, mas ela está lá estocada, está no prédio, e o prédio vai, inclusive, emitir créditos de carbono. Tem todo um trabalho lá que a gente até precisa aprofundar, né, Lilian? Toda a madeira é certificada, com rastreamento de onde que ela vem, toda etiquetada. A gente tem todo um processo de controle muito forte. E aqui um pouco do mercado, né? Qual que é o nosso grande desafio, né? Como aculturar o mercado. A gente, quando eu montei a NOA em 2019, em dezembro de 2019, hora boa, né? 2 meses antes da pandemia. E a gente tinha um conceito muito forte lá no começo de que a sustentabilidade cada vez mais ia se aculturando no público em geral. O nosso conceito é que o capital, acho que é o conceito de todo mundo, né? O capital impulsiona as empresas a serem sustentáveis, que impulsiona as pessoas a serem sustentáveis. Por isso a gente começou com o primeiro produto, que era um produto corporativo,
dezembro de 19, né, uma época espetacular, acertamos em cheio, porque 2 meses depois veio a pandemia e ninguém queria saber de escritório. Falei, por que eu faço agora? Aí a gente falou, bom, vamos começar a pensar em residencial, e aí a gente começou a estruturar a nossa área de residencial e varejo, fizemos alguns projetos no meio da pandemia, lançamos o primeiro residencial na Vila, vamos mostrar aqui, em São Paulo, e hoje nós estamos com outros 3 projetos corporativos. O mercado corporativo em São Paulo retomou bastante, as demandas vêm aumentando muito ao longo do tempo, e hoje a gente está com 4 obras de prédios verticais em São Paulo com a madeira engenheirada. Quando a gente fala, assim, eu vou trazer um dado aqui que é importante, não sei se todo mundo sabe, mas o setor de construção é responsável por 40% das emissões de gás carbônico no mundo. Desses 40%, 11% é material de construção especificamente. Tá? E os grandes atores desses 11% é aço e concreto. Claro que tem algumas tecnologias já vindo de sustentabilidade para esses 2 materiais, mas o fato é que eles são os 2 materiais mais poluentes, que representam aí grande parte desses 11%. Então, quando falar de sustentabilidade em materiais, é aí que a gente atua. A gente atua na substituição desses materiais, e um dos pontos importantes é que, da escolha da madeira engenheirada, obviamente, é a capacidade que a gente tem de verticalizar, ou seja, de construir prédios em madeira engenheirada. O Nilson teve a oportunidade de estar num de 20 andares, né, o hotel. É espetacular. Tem um prédio hoje, o mais alto hoje tem 25 andares, que é Milwaukee. É um prédio residencial, é misto, embaixo é comercial, em cima é residencial. E já está saindo prédio de 40 andares em Vancouver, um prédio de 45, se não me engano, em Quebec. Então tem uma quebra de barreiras aí culturais interessantes, aí, uma briga para quem tem um prédio mais alto. Isso só mostra, na verdade, a qualidade estrutural, a qualidade de engenharia que esses produtos têm. São produtos que têm a mesma resistência de aço e concreto, a durabilidade dele é a mesma. O que a gente faz, o que a gente recomenda, o nível de manutenção é igual também, não tem custo maior de manutenção, são só formas diferentes de você fazer essa manutenção. Pegando o gancho do Nilson aqui, tem alguns mitos, né? E o cupim, Nico, e o fogo, né? A madeira passa por um processo de autoclave, ela é toda secada na fábrica antes de ser prensada e colada como madeira engenheirada, então ela passa por um processo de secagem, de anticupim, e tem todo um processo de retardante a fogo que a gente também aplica. Mas claro que todo material queima, né? Concreto queima, aço queima, tudo queima. E o que a gente precisa fazer nos prédios, e a gente tem isso, como qualquer outro prédio, qualquer outro material, todo o dimensionamento de tempo de fuga que você tem que dar nos prédios, e o que tem são cálculos diferentes para aço, para concreto e para madeira. Essa é a diferença. Esses são os 2 elementos principais, tá? Aquele na direita de vocês é o MLC, é o glulam, que a gente chama, são pilares e vigas. São madeiras que são coladas no mesmo sentido. São elementos grandes, a gente consegue fazer até 20 metros, tem uma viga já de 22 metros que já foi produzida. Em galpões é usado muito. Se for curva, então, aí você vai longe. E aqui é o Cross Laminated Timber, que são os lajes e paredes. Esse, como vocês podem ver, as diferenças de cores aqui, elas são coladas em forma cruzada, de forma a dar a eficiência nas tensões do prédio. E esse aqui é um elemento de 3 por 10, 3 metros por 10 metros. Você chega com a laje inteira e coloca ela no canteiro. Ou seja, a produtividade desse canteiro é muito alta. A gente fez um McDonald's, uma loja que eu vou mostrar aqui, que a montagem foi em 21 dias.
A gente terminou o McDonald's em 21 dias, que é um negócio espetacular. Aqui é a laje. Qual que é o pointer aqui? É isso. Essa aqui é uma laje mais ou menos, possivelmente do mesmo tamanho, chegando numa obra, tá? Você vê como que ela tem uma eficiência muito grande. Aqui alguns conectores, conexões que são possíveis, tem vários elementos, vários exemplos, várias formas. Em cada prédio a gente detalha diferentes conexões. Então tem um trabalho, a gente vai desde o detalhamento do projeto à entrega das chaves. A NOA ela passa por todo o processo. Então hoje a gente é capaz de produzir, construir qualquer prédio, qualquer varejo, escola, shopping, enfim, tem várias aplicações aí que a gente já está começando a discutir aí com alguns clientes. Não dá para pensar em industrializar o processo ou fazer as nossas obras sem BIM, não sei o quanto que vocês conhecem, imagino que sim, mas basicamente esse é o McDonald's que a gente fez. A gente detalha cada peça, cada conector, cada parafuso, cada elemento que vai dentro da obra. Então, tudo isso é feito através do nosso sistema lá, que a gente montou, o BIM e outras tecnologias. A gente usa algumas coisas de IA já estamos usando. A gente embarcou muita tecnologia no processo. Até para usar bom partido do elemento, que é o elemento industrializado, da madeira e tal. A flexibilidade que ela traz para a fabricação é enorme, tá? A gente consegue fazer elementos curvos, inclusive curvos facilmente com um CNC. A gente, enfim, tem N aplicações. Aqui uma das formas de fazer a construção. Então a gente tem aqui a produção do CLT, só exemplificando, né, a madeira cruzada. Esse é uma laje. E basicamente o prédio, aqui tem 2 primeiros andares de concreto, mas não precisaria, tá? É só um exemplo de desenho. Mas, fundação, claro, em concreto. O core, elevador e escada em concreto, e você vem com a armação, com a madeira, armando toda a estrutura, e depois tem um fechamento. A gente já está desenvolvendo alguns fechamentos em madeira engenheirada também, tá? Tem um trabalho lá na minha equipe lá de inovação e engenharia, desenvolvendo alguns elementos de fachada interessantes, tá? Que vem também aumentando a produtividade. E a ideia é que a gente consiga reduzir mais ainda. A gente já reduziu 50% do tempo, a gente quer ainda reduzir mais ainda o tempo de construção. Aqui é uma metodologia 3D, a gente não fez nenhum em 3D ainda no Brasil, mas a gente, enfim, tem estudado alguns aspectos de... Eu acho que até esse hotel que você ficou foi em 3D, se não me engano. Foi feito em 3D, que é um módulo, vem um módulozinho e encaixa. Algumas vantagens, além da construção aqui, muito mais ligada à questão do que a gente traz, né, que é a biofilia. O que é biofilia? Né? A biofilia é quando você traz elementos da natureza, é um termo arquitetônico, você traz elementos da natureza para dentro dos espaços de trabalho, de moradia. Nada mais é do que você mexer com a nossa capacidade cognitiva. E sempre que a gente está, eu não sei você, mas eu quando estou na praia, no mar ou na natureza, parece que as coisas funcionam melhor no raciocínio, é impressionante. Então, e o que a gente faz aqui é biofilia na veia, né, na estrutura. Então a gente traz a biofilia já na estrutura, ela está incorporada no prédio. Tá? Então a gente já tem estudos aí no caso de prédios corporativos, de aumento de produtividade, as pessoas se sentem melhores nesses espaços, sentem traz uma saúde mental melhor para as pessoas que lá trabalham. Então, tem um maior bem-estar aí, as pessoas querem ficar mais tempo no ambiente. Toda vez que eu entro, eu já fui visitar muito prédio lá fora, e toda vez que as pessoas entram no prédio, você vê as pessoas tocando na madeira, ela toca no pilar, ela quer entender, ela quer sentir aquele elemento. É interessante isso. É a nossa proximidade com a natureza, né? Outros benefícios aqui que a gente já tem tido em alguns exemplos lá fora, e a gente já vê nos nossos projetos aqui, tá? Uma melhor satisfação do ambiente de trabalho,
os colaboradores se sentem melhores nesses ambientes. Tem um estudo até, na verdade não é um estudo, o Walmart está fazendo um novo headquarter deles em Arkansas, lá nos Estados Unidos. São 12 prédios, desses 12 prédios, 11 são em madeira engenheirada. E tem uma fala deles que eles falam por que eles escolheram a madeira engenheirada. Por vários aspectos. Primeiro porque ela traz inovação para uma empresa centenária. Segundo, porque ela traz sustentabilidade, né? Ou seja, ela conecta a marca do Walmart com sustentabilidade. E terceiro, porque ela atrai os novos e melhores talentos do mercado dela. Então, é interessante isso, porque você vê uma nova geração vindo aí com um chipzinho um pouco mais evoluído do que o nosso, em termos de sustentabilidade. E é um fato importante aí que as empresas já estão olhando. Enfim, tem vários aspectos cognitivos, de estresse, enfim, concentração, vários aspectos que a gente traz aqui com a biofilia. Algumas comparativos aqui, importantes. A gente está, enfim, hoje já apurando redução de tempo de construção de 25% a 50%, a gente quer mais, estamos buscando mais. A madeira engenheirada é 1/5 do peso do concreto, isso é importante, é um dado importante esse, porque, principalmente para retrofits, a gente estava falando aqui fora um pouco, né, Nilson? Principalmente para retrofits, a gente tem uma capacidade de, se você tiver potencial construtivo para fazê-lo, edificar ou subir 1, 2, 3 andares em cima de um prédio já existente, sem precisar que se tenha muito reforço na estrutura. Algum reforço pode precisar ter, depende de cada prédio, mas isso é um ponto. A gente está estudando um retrofit para um shopping lá em São Paulo, que é exatamente esse caso. A gente precisa fazer com que a estrutura adicional não mexa tanto na estrutura atual. E a solução que se tem é a madeira engenheirada. Aí você fala assim, as pessoas falam muito, né? Pô, mas a estrutura é mais cara, Nico? O mais caro é relativo. Se você comparar preço por preço, ela talvez seja mais cara. Mas você tem um prazo de obra mais curto e, no caso do retrofit, você tem um menor custo de intervenção na estrutura atual. Então, a conta que tem que ser feita é a conta de retorno, a conta global. É assim que a gente tem abordado o mercado. São elementos pré-fabricados. Enfim, é uma obra mais limpa, mais seca e uma obra mais silenciosa, né? Então você tem menos intervenção nos vizinhos. Aqui é um exemplo, tá? Eu gosto de trazer ele, que eu gosto muito desse exemplo. Esse é um prédio de um dos maiores fundos de investimento em imobiliário do mundo, que é a Hines. Tem aí uma linha chamada T3, que é uma linha que a gente usa muito como referência. Tá? Aqui algum outro exemplo, isso é no Japão. Esse é o nosso McDonald's, na Paulista, lá em São Paulo, um endereço super bacana. Isso foi legal, que o McDonald's teve um desafio interessante aí. Como eles tinham 60 iniciativas de sustentabilidade, a loja mais sustentável deles do Brasil. E eu tinha ido numa loja em Chicago, que é uma loja deles, e quando eu voltei, eu falei, pô, eu cheguei na NUA, falei, alguém conhece alguém do McDonald's? Ninguém. Então acha alguém para a gente um contato, vamos fazer um cold call lá. Ligamos para eles do pô, que bom. Acho que a gente tem uma loja para fazer. E aí assim começou o trabalho de desenvolver o McDonald's. Esse é outro da Heinz, do T3, é a mesma linha lá da outra que eu mostrei em Denver. Essa é a sede da Adidas. Hoje a gente tem várias marcas já fazendo em madeira engenheirada, Adidas, Under Armour, Walmart. A Microsoft anunciou agora um novo escritório em madeira engenheirada, Google, Amazon. Então, tem uma convergência das grandes marcas já para esse sistema, por todos os aspectos que eu comentei lá do Walmart. Conexão com tecnologia, conexão com sustentabilidade. E é um mercado que vem crescendo aí, em média, quase 14% ao ano lá fora. A gente tem um potencial enorme aqui no Brasil, se você pensar em termos de novas construções, a gente tem um potencial enorme para madeira engenheirada aqui no Brasil.
enfim, aqui um pouco mais, a gente está nesse curva de momento de inflexão. Isso foi o comportamento no mundo todo em madeira engenheirada. A gente tem Europa, Estados Unidos, Austrália, Japão, China, Canadá fazendo esse trabalho já. 5% das novas obras, em média, desses países já são em madeira engenheirada, ou seja, é algo que tem crescendo bastante. E a gente espera que aqui no Brasil a gente consiga chegar nesse ponto. Aqui os novos projetos dos Estados Unidos, para mostrar o quanto os Estados Unidos, que hoje é o maior comprador de madeira engenheirada do mundo, em vários projetos de desenvolvimento. Aqui é a nossa história, a gente começou em 2019, em 2021 a gente trouxe a Dexco, né, que é o grupo lá do Itaú, a antiga Duratex, é nosso sócio, tem 17% da companhia. E hoje a gente está com 5 projetos em obra e uma discussão muito grande com vários clientes de diferentes atuações para fazer novas obras aí. Enfim, é o nosso time. E aí a gente tem 2 atuações, né? A gente atua no desenvolvimento imobiliário e construção, obra para terceiros. A gente desenvolveu uma marca chamada Leaf, que agrega os 4 atributos que a gente entende que tem os nossos prédios corporativos, que é Lifestyle, Experience, Access e Future, que são trazer uma experiência diferente para o cliente dentro do prédio, trazer uma questão arquitetônica envolvida, acesso, né, ou seja, mobilidade urbana. A gente coloca os empreendimentos perto de lugares que têm acesso para todos os funcionários. E futuro, porque é algo que traz muita tecnologia. Então, acho que esses são os principais atributos que a gente sempre olha para fazer os nossos desenvolvimentos imobiliários. Temos 3 hoje em São Paulo, eu vou mostrar aqui um pouco. Tem um desafio que a gente lançou lá no nosso time de fazer a Easy Home, que a gente chama, que é uma construção rápida, projeto conceitual em 5 dias e obra em 3 meses. Não chegamos lá ainda, mas vamos chegar. Então, a gente está trabalhando para isso. E a ideia é fazer diferentes tipos de casas para diferentes pessoas, para diferentes arquiteturas, enfim, esse é o conceito. Aqui é o nosso método, ele vai, como eu falei, da inteligência de real estate, a entrega das chaves, a gente está todo o processo. Não necessariamente a gente precisa fazer todo o processo para todo mundo, dá para fazer só obra para terceiros, que é uma das coisas que a gente está fazendo. Passa muito por projetos e desenvolvimento de projetos, esse talvez seja a grande inteligência nossa em termos de usar tecnologias para desenvolver melhor os nossos produtos. Enfim, aqui bastante tecnologia que a gente embarca no processo, tanto hardware quanto software. A gente tem um sistema ágil de fazer o nosso projeto. A gente trouxe a tecnologia de desenvolvimento de software para dentro do desenvolvimento de projetos arquitetônicos, de projetos de construção. E aqui é trabalho, engenharia e arquitetura juntos desde o começo, tá? Não tem como fazer isso diferente. Não sei se vai pegar aqui o vídeo, talvez não, né? Mas, enfim, aqui é a compatibilização, a gente faz toda a compatibilização de projetos. Não pegou o vídeo. Da compatibilização, a gente faz toda a extração, então a extração a gente tem todos os quantitativos, os quantitativos vai para uma orçamentação, tudo automático, tá? Tem todos os... Obviamente, isso demorou para criar essa base, a gente tem uma base muito grande de variações de componentes dentro do nosso sistema. Eles dão muito trabalho isso aqui. Mas a gente consegue fazer qualquer mudança de projeto, a gente consegue sair já com alguma orçamentação prévia para o cliente. Não vai pegar aqui, né? Enfim, aqui é um detalhamento de um pilar que eu queria mostrar para vocês. Boa. O nível de detalhe que a gente chega. Isso aí, depois extrai isso, quantidade de parafusos, tamanho de parafuso, tamanho de conector, tudo que, enfim, precisa para a gente fazer um orçamento de um projeto. Esse é o nosso residencial. Dá para passar o vídeo? Esse é o que a gente está fazendo. Aqui é um sequenciamento de montagem, só um exemplo de como a gente planeja toda a montagem. Aqui é interessante que, como é um terreno estreito, a gente tinha que planejar também o caminhão quando entrasse. Então, a primeira peça que monta é a primeira peça que sai do caminhão. A primeira peça que sai do caminhão é a última que entra.
Então, tem todo um planejamento de peças que são embarcadas no caminhão para ter a sequenciamento de montagem na obra, porque a obra não tinha como botar madeira lá, não tem como estocar, ela tem que sair do caminhão e ir para a montagem. Então a grua puxa do caminhão e põe no seu local correto. Meu sonho, o meu desejo, na verdade, meu objetivo, e a gente já está trabalhando para isso, é que a gente tenha tudo robotizado, que a gente consiga, a própria grua consiga pegar a peça e colocar no lugar certo já, por geolocalização. A gente está desenvolvendo tudo isso aí já. Espero que a gente consiga no futuro próximo. Enfim, aqui algumas repercussões que teve, principalmente o McDonald's e o trabalho que a gente está fazendo. Então, cada vez mais a gente tem ganhado aí um pouco de aware, de reconhecimento, enfim, de tudo que a gente está fazendo lá. Claro que é um produto novo, um produto charmoso, então ganha a curiosidade de várias pessoas. A gente está com 6 iniciativas de desenvolvimento da ONU, isso é muito importante também, né, por conta da sustentabilidade. E aqui alguns projetos nossos. Esse é o nosso residencial, aquele que eu mostrei lá do caminhão, que eu expliquei do caminhão. Esse é um prédio corporativo que nós estamos fazendo em Pinheiros agora, para um escritório de advocacia. Esse é um prédio que a gente vai fazer para alugar depois, que a gente quer, é um especulativo que a gente chama, também em Pinheiros, corporativo. Essa é outra imagem dele. Esse é o terceiro. Esse aqui tem a altura de 6 pavimentos, são 3 pavimentos com pé direito duplo e mezanino, também em Pinheiros. Esse vai ser o mais alto prédio do Brasil até então. Espero que já estamos discutindo alguns outros aí. Esse vai ser passado rapidinho. Mais uma imagem dele aqui. Essa vinícola que nós fizemos no sul, um restaurante super bacana, de uma vinícola em Farroupilha. Aqui é o McDonald's que eu já mostrei. Aqui um pouco... Aqui, não vou passar tudo aqui não, porque... Você vê as paredes chegando já na obra. Aqui tinha mais espaço no canteiro. Era um canteiro maior. Essa foi uma das primeiras obras que nós fizemos. Foi interessante. A gente teve que pegar toda a equipe, levar para um galpão, para o nosso galpão, treinar elas. A gente montou uma parte da estrutura, desmontou, montou de novo, desmontou. Então a gente fez os testes para chegar no canteiro. Obviamente não era com as peças originais, né? Eram outras peças. Mas a gente tentou simular o máximo possível. A gente usa muito uma tecnologia de gêmeos virtuais, que a gente chama, que é uma tecnologia que usa para fazer simulações de montagem. Então é bem interessante. Aqui a laje chegando. Eu vou passar aqui porque nós estamos sem tempo, né? Aqui a repercussão que deu o McDonald's foi legal. E aqui eu tenho um vídeo que eu trouxe aqui. Não tá ainda pronto, não é um vídeo pronto, mas é só um nosso vídeo institucional que está para sair aí. Consegue passar? One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, 4 hands and then away, both under influence. We had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade to call for hands above, to lean on. Wouldn't be good enough for me now. One night of magic rush, the start a simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made. We were in love. To call for hands of love. Obrigado.
Essa é uma provocação que a gente faz aqui, né? As cidades respirando novo ar, um ar mais saudável. E é isso que a gente está querendo trazer para o mercado como um todo. A gente está num começo. Acho que o que a gente quer, a gente tem uma ambição muito grande de transformar realmente um pouco essa indústria, uma indústria importante, unificar dois setores importantes da economia, que é o setor de agribusiness e o setor de construção, talvez os dois maiores, né, do Brasil. Então, é isso. A ideia, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado por me dar esse espaço de mostrar aqui um pouco mais do nosso trabalho para vocês. Obrigado, gente.